Em sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro respondeu ao ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, que em entrevista fez afirmações fantasiosas sobre supostas intenções do presidente. Bolsonaro lamentou o papel a que se presta a velha imprensa, lendo a manchete: Bolsonaro mandou a FAB sobrevoar STF, diz Jungmann. O presidente comentou: Jungmann foi ministro da Defesa sem qualquer qualificação para o cargo. Ô Jungmann, para ter credibilidade você precisava ao menos falar da aeronáutica e não do exército. O presidente, então, desistiu de continuar comentando as declarações de Jungmann, afirmando que não daria espaço para ele. Bolsonaro recebeu o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que contou os impressionantes avanços no desenvolvimento de ferrovias e anunciou o Setembro Ferroviário, apontando diversas obras que terão avanços importantes na Ferrovia Norte-Sul, na Ferrovia de Integração Oeste-Leste, na Ferrovia de Integração do Centro-Oeste e na Transnordestina, entre outras. Tarcísio apontou que o investimento em ferrovias vai mudar a logística no Brasil e enfatizou que projetos sonhados desde a época de Dom Pedro só estão sendo concluídos no governo Bolsonaro. Assista. Sou obrigado a falar porque é uma coisa absurda atrás da outra. A imprensa aqui. Bolsonaro mandou a FAB sobrevoar STF para quebrar vidraças de Jungmann. Jungmann é um ex-ministro aí da Defesa, sem qualquer qualificação para ser ministro da Defesa, não sabia nada. É aquele famoso arroz de festa, quer ser ministro para a Defesa para dizer que sou ministro. E agora na matéria diz que eu determinei ao comandante do Exército sobrevoar. Ô Jungmann, para ter um pouco de credibilidade essa nota tua, tinha que ter falado do comandante da Aeronáutica. Pelo que eu sei, o comandante do Exército não tem nada a ver com os caça-gripe. Até porque... Depois para detalhe, não vou dar muito espaço para esse colega não. Tarcísio, vamos lá, Tarcísio. História para liberar essa estátua aqui. Eu tive em Itaoca nesse último fim de semana, sexta e sábado, eu visitei minha mãe, lá em Eldorado Paulista. Antes eu havia pousado em Poranga, Vado Ribeira. Fui muito bem recebido pelo povo, pelo prefeito. Depois posei num distrito de Eldorado Paulista chamado Barra do Braço. Tem uma história realmente que pode ser contada outra oportunidade, nos anos 70, né? O que aconteceu naquele município. Uma história bastante interessante, tem a ver com a história do Brasil até, né? Mas deixa para lá. E quando parei no dia seguinte em Itaoca, eu recebi do Marcos uma estátua aqui feita em granito. Então é um artista lá de Itaoca, com todo respeito, parece desconhecido, mas fez um trabalho excepcional. Me fez até mais bonito que o Tarcísio. Quase um oficial de engenharia. Ele fala quase um oficial de engenharia, porque é aquela brincadeira que existe entre turmas na academia, né? E o pessoal diz que os feios vão todos para a engenharia, né, Tarcísio? Então a escolha não é por classificação, é por beleza. Então, quando fui escolher arma, o comandante de engenharia levantou o presidente. Ainda bem que foi para engenharia. Se fosse partidaria, você podia ser presidente. Então passa a mão, tira daqui a estátua aqui para a gente poder ficar mais à vontade. Mais uma estátua queimada no Rio de Janeiro, né? Pedro Alves Cabral dizia a todos que nos assistem no Brasil: os movimentos que o pessoal simpático a nós, ou que eu sou simpático a esse movimento também, não tem violência. Está sendo marcado aí um grande evento para o dia 7 de setembro, onde o pessoal vai pedir o quê? Liberdade, cumprimento de dispositivos constitucionais. Vão pedir o óbvio, que infelizmente alguns desses direitos têm sido feridos ultimamente. E pode ter certeza, não tem nada de violento. Se tiver, pode ter certeza que é gente infiltrada. Mas até hoje não tiveram coragem de se infiltrar ainda, até porque tem muito agente de segurança, muito policial civil, militar, das Forças Armadas, que não vão deixar esse pessoal fazer baderna e querer nos culpar, de jeito nenhum. Então, todos no Brasil, fiquem tranquilos, como sempre, né? Esses movimentos não tem nada de violência, ninguém vai instigar, invadir alguma coisa, depredar, queimar, como a esquerda sempre fez. A gente vê os movimentos antifas tocando fogo em tudo por aí, agredindo policiais. Isso não existe nesse movimento. E eu devo estar presente de manhã aqui em Brasília, por volta de 10 horas,
e às 15h30 lá na Paulista, em São Paulo. Tranquilo aí? Alguma coisa no movimento? Tamo junto? Tamo junto. Ali, ó. Tarcísio, vamos falar um pouquinho aqui. Hoje vai ser destinado aqui, vai ser um programa voltado para você. Porque o que o Brasil mais precisa é paz, é tranquilidade, é harmonia, e nós apresentarmos o que estamos fazendo, e não são poucas coisas que os ministros fazem. Estou vendo na frente aqui o João Roma, das Adarinhas, nos assistindo. Vai ter, se Deus quiser, uma oportunidade para ele se apresentar aqui, para falar também sobre os projetos sociais em todo o Brasil. Como o Queiroga passou rapidamente aqui, poder ter um programa, uma live toda voltada para ele, bem como o Marinho, a questão de água para o Nordeste, está concluindo obras. Então vamos devagar. Vamos falar primeiro sobre o ressurgimento do modal ferroviário no Brasil. Primeiramente, eu acho que a ferrovia mais importante é a Norte-Sul. Alguma coisa sobre ela, Tarcísio? Bom, Norte-Sul foi o primeiro leilão que o senhor fez ferroviário no seu governo em 2019. Leilão bem sucedido. Contratamos um concessionário que está fazendo 2,8 bi de investimentos. Já chegamos até Rio Verde, então até Rio Verde, Goiás, está operando. E aí mais um pouquinho, no início do ano que vem, a gente vai estar com ela totalmente operacional. Vamos ter a grande coluna vertebral ferroviária brasileira, que irá desde o Porto de Itaqui até o Porto de Santos. Então, por lá vai passar carga geral, vai passar carga containerizada, carga frigorificada, os grãos. Então, realmente, muda a logística do Brasil com essa ferrovia, e ela já está praticamente pronta e operando na maioria dos seus trechos. Como são os vagões dessa nova ferrovia? Bom, a gente já está trabalhando com o que a gente chama double stack. O que é isso? É aquele container empilhado, um em cima do outro. Então, na mesma via, a gente duplica a capacidade, adaptamos as obras de arte especiais, quer dizer, as pontes, os viadutos para isso. Então, ou a gente rebaixou a linha, ou a gente aumentou o viaduto para que essa composição pudesse passar com o container empilhado, e aí na mesma composição a gente consegue transportar mais carga. Veja se eu estou certo, aproximadamente 4.100 quilômetros. Faltavam 1.500. 1.570. 1.570, então. Ele é inteligente, não é só pelo volume, não, porque é inteligente mesmo. Então faltavam 1.570. E foi, obviamente, uma empresa particular que está terminando essa obra, né? E eu propus a você, ver se é possível, quando for inaugurada, a gente ficar 3, 4 dias nessa ferrovia, parando em alguns municípios, né? Até para promover uma das maiores obras que tem notícia nas últimas décadas sobre ferrovia. Pensada pela primeira vez por Pedro II, obra iniciada no governo Sarney em 87 e concluída pelo presidente Bolsonaro, que está se notabilizando por ser o presidente das ferrovias. Nós tivemos um presidente que foi o Washington Luiz, que tinha como lema governar abrir estradas, e agora nós temos o presidente Bolsonaro botando o Brasil nos trilhos, literalmente. Olha, quer dizer que eu sou técnico no time de futebol. O Tarcísio aqui é um jogador, né? É um craque nosso. Então só é possível fazer quando tem pessoas que se dedicam ao seu trabalho. Até há pouco tempo, esse ministério tinha outro nome, né? Transporte, era um foco de corrupção sem tamanho. E eu costumo sempre dizer, pegue os meus ministros e compare com aqueles outros ministros de outros governos que nos antecederam. A diferença está aí. Pela lei do teto, né? Cada vez mais nós temos menos recursos para investir no ano seguinte, mas mesmo assim estamos conseguindo fazer mais. Como? Dedicação, combatendo a corrupção. Se aparecer, a gente toma as providências, né? E assim é o nosso trabalho. Vamos lá, além dessa ferrovia Norte-Sul, Maranhão, Tocantins, Goiás, São Paulo, temos também, poderia chamar de costelas, FIOL. A FIOL é importante. O que você fala sobre a FIOL? Ferrovia de Integração Oeste-Leste, leilão realizado em abril, projeto que estava parado há mais de 10 anos, a gente retomou as obras, fizemos um leilão de concessão bem sucedido, é o projeto mais importante, mais estruturante da Bahia. Tenho conversado muito com o ministro João Roma sobre esse projeto, trocamos muitas figurinhas sobre isso. O leilão foi um sucesso e no dia 3 de setembro o senhor estará na Bahia assinando o contrato da FIOL. Assinar esse contrato significa o seguinte: startar 8 bilhões de investimento. 3,3 bi na ferrovia para a sua operação e mais 5 bi no Porto Sul, no Porto de Ilhéus. Vamos pegar minério de ferro no primeiro momento e no segundo momento também a carga que virá do agronegócio do Oeste Baiano. O João Roma vai estar nessa? Ah, com certeza. Entusiasmado com ferrovia e com a Bahia do jeito que ele estará presente. Outra ferrovia, FICO.
Fico agora em setembro, vai anotando, presidente, setembro, tem alguma coisa aí. Setembro é o mês que nós dedicamos às ferrovias. Está dizendo que nós vamos ter o setembro ferroviário. Por quê? Setembro, o senhor assina o contrato da FIOL, dia 3. Setembro, o senhor vai soltar lá a pedra fundamental do início das obras da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Então o senhor vai estar lá em Goiás, em Mara Rosa, dando o início, o start para essa obra, né, que irá até Água Boa, ou seja, a gente vai estar ligando o Vale do Araguaia no Mato Grosso, a Ferrovia Norte-Sul, uma obra que também vai andar super rápido. A Vale vai construir a obra para nós e depois nós vamos licitar a operação. É a primeira vez que a gente está experimentando aí um investimento cruzado, então assim, vai ser um grande passo que nós vamos dar para ligar o agronegócio à Ferrovia Norte-Sul. Isso é importante, essa. Outra, Transnordestina, obra do nosso Ciro Nogueira, que está entusiasmado lá, porque ela começa no Piauí, né, e hoje está em obra também no Ceará. Então, nós estamos com quase 1.000 funcionários no trecho, fazendo a obra que vai ligar a Mina de Trindade, a Salgueiro, ao Porto de Suape, a Missão Velha. Então, a obra está em andamento e é uma obra super importante, uma obra que vai induzir desenvolvimento no Nordeste, assim como aquelas intervenções de água do Marinho estão trazendo para o Nordeste prosperidade e desenvolvimento. Um senador do Piauí, então, ocupa um dos ministérios mais importantes nossos, que é a Casa Civil, que faz a coordenação dos ministérios. Parabéns ao Ciro Nogueira. Temos também um ministro supremo do Tribunal Federal do Piauí, o Cássio Nunes. É o nosso Nordeste aí, ocupando espaço aqui no Planalto Central. Então, parabéns ao povo do Piauí e ao nosso Ciro Nogueira. Mais alguma ferrovia? O pessoal de Eldorado Paulista, Jacupiranga, Iguape, Cananéia, eles ficam o tempo todo, reativa a ferrovia de Santos até Cajati. Olha, tem uma possibilidade que vai surgir agora em setembro também, que são as autorizações ferroviárias. É um passo que o senhor vai dar, uma mudança de marco regulatório. No século XIX, século XX foi assim no Brasil, é assim até hoje nos Estados Unidos. Isso vai permitir que os investidores que querem tomar o risco de ferrovia, querem fazer ferrovia, levar ferrovia para os seus negócios, fazer o seu ramal ferroviário, levar a ferrovia para o porto, eles possam fazer isso. E aí vários projetos que antes a gente não enxergava como viáveis vão aparecer. A gente estima, presidente, que no primeiro momento a gente vai ter pedidos de autorização para ferrovias que vão representar mais ou menos 30 bilhões de reais de investimento, e isso também vai acontecer no nosso mês de setembro ferroviário. Fala alguma coisa da ferrovia, obviamente, a Malha Paulista. Malha Paulista, nós fizemos a prorrogação desse contrato e aproveitamos esse momento para trazer mais investimentos. São 6 bilhões de reais que vão ser investidos nos 5 primeiros anos da concessão. Então teremos lá a duplicação de Tirapina para Santos, contornos ferroviários importantes como o de São José do Rio Preto, substituição de todos os dormentes, de todos os trilhos, para aumentar a capacidade de carga por eixo. Então a gente vai sair de uma capacidade hoje de 35 milhões de toneladas para 75 milhões de toneladas. Isso em 5 anos. Em pouco tempo a gente vai chegar nas 105, 110 milhões. E para recepcionar essa carga toda, que virar da Norte-Sul vai cair na Malha Paulista, que virar da Ferronorte vai cair na Malha Paulista, a gente vai fazer quase 2 bilhões de reais em investimento na chegada do Porto de Santos, na recepção ferroviária no Porto de Santos, para dar conta dessa carga toda, para dar capacidade, para fazer com que a operação em Santos seja mais automatizada. Alguma coisa mais sobre ferrovia? Tem. Setembro ferroviário não acabou por aí, não. No passado era setembro vermelho, você lembra, pessoal? Era isso mesmo, setembro vermelho, o MST invadia a terra, etc. Agora é outubro vermelho. Era setembro vermelho, né? Que mudança, hein? Agora é setembro MST, estamos 2 anos e 7 meses sem falar em invasões de terra. Lembra no passado? Toda semana tinha invasão de terra. Até lá, quando o Fernando Henrique era presidente, invadiram uma propriedade do Fernando Henrique. Isso aí praticamente acabou, né? O que será que levou aí? Primeiro, tiramos dinheiro de ONG. Tinha muita ONG que financiava o MST. Acabamos com essa mamata aí. Também, o que nós fizemos aqui, né? Junto com o Parlamento Brasileiro, que a maioria aprovou, obviamente, demos aqui a posse estendida, né? Antigamente o fazendeiro podia ter a sua arma apenas dentro da sua casa. Depois desse projeto aprovado na Câmara e no Senado, eles passaram a poder usar a sua arma, né, em toda a periferia da sua terra. Também a questão dos CACs. Tudo que puderam fazer com
com decretos presidenciais ou com portaria, nós fizemos. Os CACs, hoje em dia, conseguiram ter uma outra vida, né? Realmente, ser colecionador, ser atirador com menos burocracia e comprando armas melhores. Isso aí, obviamente, inibe a ação de marginais, de terroristas, né? De bandidos. Isso ajudou bastante. Mas a grande importância, você vê hoje em dia, calcula que tem umas 5 mil pessoas acampadas aqui em Brasília. É o pessoal do MST e nossos irmãos indígenas que eles cooptam, né, para fazer volume. Ontem, inclusive, viu a matéria de um garoto aí que era jornalista, entrevistando o pessoal do acampamento. Não sabe o que estão fazendo ali. É até um crime usar essas pessoas com massa de manobra. Agora é importante, até bom te comentar aqui. Dizem, né, que eles estão aqui tratando aí da alteração do marco temporal. Tá? Então a grande preocupação nossa, o Supremo vai decidir novamente uma reinterpretação do marco temporal. Se for reinterpretado, o marco temporal não tem um prazo como é o da Constituição de 88. Segundo a ministra Cristina da Agricultura, podemos ter dobrado no Brasil a quantidade de terra demarcada para os índios. Isso aí vai inviabilizar, vai causar sérios transtornos para todos nós aqui no Brasil. A gente acredita, espera que o Supremo Tribunal Federal não reinterprete o marco temporal, porque se temos problema para produzir, vão ter problema na balança comercial nossa e a inflação de alimentos, que sim existe, ninguém nega isso aí, vai aumentar mais ainda. O que é pior? Pode ter algo pior que a inflação, ter o desabastecimento. Agora, deixo claro, essa inflação vem, em grande parte, daquela política lá atrás. Fique em casa que a economia te vê depois. Você lembra que eu fui contra isso? Que eu falei que tínhamos que tratar a questão do vírus, do desemprego, de forma simultânea, com a mesma responsabilidade? Então, muita gente foi obrigada a ficar em casa, produziu-se menos, e por incrível que pareça, aumentou-se o consumo durante a pandemia. A inflação veio. Estamos trabalhando com a ministra Cristina para que o campo possa produzir mais. Em especial, o pessoal voltar na agricultura familiar. Não é muito área não, né? Agricultura. E daí dizer a vocês, né? Tem uma ação agora no Rio Grande do Norte, está em andamento, mas uma empresa de ônibus entrou com uma ação no TRT, Tribunal Regional do Trabalho, pedindo ressarcimento do que deixaram de ganhar durante a pandemia, dado aos decretos da governadora e de alguns prefeitos que proibiram a circulação das pessoas, proibiram o trabalho, exigiram que ficassem em casa e eles perderam bastante no tocante a isso aí. Erradamente, a ação me bota como responsável também. Seja bem claro, não existe um só decreto meu fechando nada no Brasil. Eu não fechei nada no Brasil. Quem fechou foram os governadores e prefeitos. E digo mais, os mais humildes só não passaram por problemas mais difíceis, porque nós criamos o auxílio emergencial. 5 meses, R$600, e depois mais 4 meses, ano passado, de 300. Isso, Tarcísio, equivaleu de gasto, né? Só em 2020, o equivalente a 13 anos de Bolsa Família. Então, nós atendemos aos mais humildes. Esperamos, estamos trabalhando com o ministro João Roma, da Cidadania, para que o Bolsa Família tenha, a partir de novembro, no mínimo, né? No mínimo 50% de reajuste. Sabemos que é pouco? Sabemos, mas é o que a nação pode expender sem desequilibrar a nossa economia. Ferrovia está encerrada por enquanto? Não. Então, vamos lá. O setembro ferroviário tem que ser hoje, né? Então ainda tem o People Mover de Guarulhos. Como é que é o nome? People Mover. E vai ser um monotrilho que vai ligar a última estação da CPTM aos 3 terminais do aeroporto de Guarulhos. E hoje o senhor mandou um projeto de lei para o Congresso Nacional liberando 2,8 bi, que vai ser necessário a capitalização da CBTU para a concessão da linha 1 e linha 2 no metrô de Belo Horizonte. Algo que foi prometido por vários governos, promessas que foram frustradas e que vai acontecer no seu governo. Eu estou aqui com o Bruno Engler, deputado estadual. Ele sabe bem do que a gente está falando. Bruno, é uma boa essa do Tarcísio aqui, do metrô lá de BH? Não é boa não, é ótima.
Tem o quê? O Cabo Júnior aqui? Como é que é o nome aqui? O Cabo Júnior, deputado federal. E daí, gostou do Tarcísio aí? Excelente. Você tá quase dando um beijo no Tarcísio, é isso? Aí é demais. É porque não é nada mesmo. Né? Opa! Se fosse bonito, daria um beijo. Tudo moderno. Tá certo. Okay. Vamos lá, vamos passar agora pro modal aí, rodoviário, que é o... Não é o mais caro, é o aeroviário, né? A primeira pergunta, o Exército Brasileiro, já que você ficou 15 anos no Exército, assim como eu, ficamos 15 anos no Exército, e você já serviu em qual batalhão de engenharia de construção? Olha, eu estive lá no grupamento de engenharia de construção em Manaus, trabalhei junto do 6º BEC, do 8º BEC, muito proximamente, fizemos obra lá na Amazônia inteira e pude aprender muito o que é a engenharia de construção do Exército Brasileiro e a importância dela. Trabalha em silêncio, trabalha bem, mais barato, entrega dentro do prazo. Fale alguma coisa sobre o que os batalhões de engenharia do Exército já fez aqui no Brasil, no nosso governo. Presidente, vamos começar pela entrega da BR-163 Pará. Histórica, 47 anos de obra, uma pavimentação que há muito todo mundo aguardava. A gente se acostumou a ver com as filas de caminhão, 10 dias, 11 dias, parado em atoleiro, passando ali necessidade e no final das contas encarecendo muito a nossa produção. Hoje a gente consegue fazer 7 viagens mês do centro de gravidade de produção Sinop, Sorriso até Miritituba. Isso significou, presidente, 26% de redução no frete em direção ao Arco Norte, que ano passado movimentou em grãos o mesmo volume que os postos do Sul e Sudeste pela primeira vez. Pela primeira vez a gente tirou grãos do Mato Grosso e levamos para a Ásia a preços de frete mais baixos do que o do produtor americano. Isso nunca tinha acontecido. E trabalho do Exército, que enfrentou lá a Serra da Anitta, a Serra do Moraes, a Serra da Casa Roxa, conseguiu fazer a pavimentação e entregamos uma obra que muitos não acreditavam que seria entregue. Essa foi o Exército que fez? O Exército terminou essa obra. Nosso Exército Brasileiro, como sempre. O Exército abriu lá atrás, na década de 70, fez a implantação e agora o Exército fechou a pavimentação. Essa obra começou lá no governo Geisel. Tem um marco, né, que foi o marco em encontro do batalhão que veio de Cuiabá com o batalhão que veio de Santarém, e o presidente Geisel então inaugurou essa implantação lá na década de 70, no mesmo lugar que o senhor inaugurou a pavimentação. Tá certo. Também o Exército colaborou aqui na região de Pelotas, na BR-116. O Exército está lá fazendo duplicação da 101. Presidente, da 116, né? Sabe quantos quilômetros haviam sido entregues de duplicação na 116 antes do seu governo? Não. Zero. Rosca. Hoje nós temos 131 quilômetros de duplicação entregues e até o final do ano que vem a gente entrega 211. A gente gostaria até que fosse mais, né? Mas a gente faz o possível. Como eu disse aqui, quando o Exército está trabalhando, é mais barato, a obra é garantida de qualidade e se entrega antes do prazo. E o pessoal trabalha de domingo a domingo. Ou melhor, de segunda a sábado, de domingo se faz manutenção do equipamento. Eu tenho visitado algumas obras. Quase engenheiro. Se bem que você nasceu da artilharia, né? Tá vendo? É meu filho aqui, o Tarcísio aqui. Então essas obras são realmente fantásticas, ajuda a aperfeiçoar o nosso soldado, que muitos ali, depois de 8 anos de serviço, vão para a iniciativa privada, deixam as Forças Armadas e conseguem uma colocação aí fora, como motorista de máquinas, né, de terraplanagem, máquinas de asfalto, e é uma coisa difícil de ter formação aí fora, e o Exército ajuda na formação dessa garotada aí. Então, deixar bem claro, quem presta serviço militar obrigatório vai para a engenharia, muitas vezes trabalha de segunda a sábado e domingo faz manutenção aí. Mas vira chefe de campo, chefe de terraplanagem, operador de moto niveladora, de trator de esteira, de rolo compactador, com certeza sai aí abraçado pelo mercado, sai contratado, é um grande primeiro emprego. E deixar claro uma coisa aqui, ninguém está chorando nada aqui, né? Mas a pandemia nos atrapalhou em muita coisa. Tínhamos um projeto pronto, porque um soldado hoje engajado, muitos são casados até, quando estão nas rodovias trabalhando, né? Ele não trabalha 24 horas por dia porque ele dorme, mas ninguém trabalha menos que 12 horas por dia. Eles ganham a título de, como se fosse uma gratificação extra, né? R$25. Então havia uma proposta nossa, dobrar esse valor, mas veio a pandemia
e não foi possível criar mais despesa. A despesa não era muito grande, mas complicou o nosso lado, e acredito que não seja muito passar de 25 para 50 reais esse adicional desses profissionais que trabalham no mínimo 12 horas por dia, de segunda a sábado. Então, rodovia, tem mais coisa sendo feita pelo Brasil, né? Tem arcos, tem duplicação, tem estradas sendo pavimentadas, e estamos priorizando obras que já estavam em andamento, porque obras paradas, elas causam prejuízo para a União, né? E depois, quanto mais tempo demora para ser retomada, mais você gasta. E uma obra concluída, ela, além de trazer bem-estar, traz progresso e traz segurança para quem trafega naquela área.